Olá, olá. Agora sim. Perdão, minha câmera entrou invertida, gente. Tranquilo. Boa noite, Felipe. Eu estava comentando aqui com as pessoas que estão entrando que o Gestalo resolveu então fazer essa semana de fechamento do nosso ano com o tema Semana dos Transtornos Alimentares. Um ano que para nós foi muito importante, que nós conseguimos aí organizar os grupos de encontro, os grupos de estudos com temáticas sobre transtornos alimentares. Então, convidamos você, o Felipe Augusto e também o doutor Danilo para nos ajudar a pensar um pouquinho sobre alguns temas muito pontuais dos transtornos alimentares. Então, muito obrigado pelo convite de imediato. Para nós do Gestalo, que estamos começando a caminhada agora, ter você conosco é muito importante. Alguém já está na caminhada há algum tempo, já tem uma experiência, uma formação também nos transtornos alimentares. Então, de imediato, muito obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui conosco hoje. Vou passar para você a palavra para você se apresentar e depois nós começamos a nossa conversa de hoje. Ótimo, obrigado, Luiz. Eu queria agradecer o convite, né, feito. Eu acho que é sempre interessante a gente falar desses assuntos, né, assuntos que eu acho que precisam estar na mídia, né, precisam estar nas redes sociais, mas de uma forma assim, bem posta, né, com informações que sejam úteis para as famílias, informações que sejam úteis também para profissionais. Então, assim, é um prazer estar aqui hoje com essa missão. Bom, vou me apresentar brevemente, né, meu nome é Felipe Feijó, sou psicólogo de formação, sou diretor técnico do Núcleo de Atenção aos Transtornos Alimentares, aqui no Rio, uma instituição privada, né, sou especialista em terapia de família, ligado à Associação Brasileira de Terapia de Família. Sou especialista em transtornos alimentares também especialista em mindfulness e práticas contemplativas e especialista em terapia comportamental dialética. Além das especialidades, eu fiz alguns treinamentos na área de transtornos alimentares, né? Por exemplo, o New Mosley Approach, um treinamento dado pelo Sebrata, muito, muito relevante. Cheguei a ser convidado para ajudar eles lá no plantão de dúvidas do New Mosley. Tenho treinamento em DBT dos transtornos alimentares e agora também em ACT dos transtornos alimentares. Então, assim, dá para se observar, e é uma primeira dica para os profissionais: quer trabalhar em transtornos alimentares? Continue a nadar, continue a estudar e vai estudando mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Porque é uma clínica de muito desafio, especialmente quando a gente vai tocar na clínica que é alvo da nossa discussão hoje, que é a clínica da anorexia nervosa, né? É isso. Estou aqui apresentado e estou disponível e aberto para a gente dialogar aí sobre o tema. Muito obrigado. Então vamos começar com a pergunta mais importante, né? Assim, o que seria então a famosa anorexia nervosa? Ótimo. Vamos começar pelo diagnóstico em si, né? Pelo nome, né? Dessa doença. A primeira coisa que eu acho que é bem interessante a gente separar é o nome, né? Anorexia por um lado, nervosa pelo outro. Porque a anorexia é um sintoma, né, observado numa série de patologias, principalmente de caráter clínico, né? E na verdade, a anorexia é o nome de um sintoma que a tradução, né, vem do grego, o termo é sem fome. A pessoa tem ausência de fome, né? Em muitos quadros de afecção, né, muitas vezes assim, nada a ver com saúde mental, a gente vai ver a anorexia enquanto sintoma presente, né? Então, por exemplo, provavelmente o nosso público aqui, ao passar por uma gripe eventual, perdeu a fome, ficou sem se alimentar, né? Então a anorexia é um sintoma. No entanto, foi observado, né, e são observações que a gente tem datadas desde a Idade Média, que existe uma expressão dessa coisa de estar sem fome, né, que seria uma doença mental. Aí a gente vem para o aspecto do nervosa. A anorexia nervosa é uma doença mental. Eu diria que é uma doença mental, mas com uma interface muito marcada ali, né, que a gente vai chamar de interface psicoendocrinológica, porque ela tem fundamentos que têm base psicológica, né, base de saúde mental, mas a gente tem desdobramentos que vão atingir especialmente o funcionamento endócrino daquela pessoa. Então, essa é uma definição que eu acho que é justo trazer. E essa definição ela traz uma curiosidade para a gente, Luiz.
Porque vamos observar, anorexia, sem fome, sem experiência de fome. Se a gente parte para a prática clínica com essa ideia determinando o nosso raciocínio, a gente pode incorrer num pequenino erro, que é o seguinte: pessoas vivenciando, né, estar doente com anorexia nervosa, não é que elas não sintam fome. Elas têm uma experiência de fome e não raro essa experiência ela vai ser uma experiência até exacerbada de fome, tá? Então, essa é uma das pegadinhas do nome que foi dado à doença, né? Acho que essa é uma primeira definição que eu acho que é útil para os clínicos. Sim. Importante isso que você comentou, entender a anorexia como esse lado um pouco mais transdisciplinar, onde nós consideramos também a ideia de não ter fome. Não necessariamente não tenho o caminho e a vontade pela comida, mas como envolve outros processos também, que vão atravessando aí essa busca pela comida como um todo, né? Assim. E baseado, Felipe, nesta definição, como podemos pensar as características da anorexia que se apresentam nesse transtorno? Você fala as características do ponto de vista diagnóstico? Sim, sim. Ótimo, ótimo. Vamos ter primeiro um olhar sobre a ideia de diagnose, né? A ideia de diagnose, ela é uma construção de raciocínio para que a gente chegue a compreensões, e essas compreensões são normatizadas na ciência médica, né? E identifique uma doença. No entanto, é útil dizer que as características diagnósticas, elas são, assim, sinais ou expressões sinalizadoras de que existe um estado de adoecimento. No entanto, a característica da doença ela é muito ampla do ponto de vista do funcionamento nutricional, psicológico, e aí é bem por aí o que você falou, né? Tem uma multidisciplinaridade que vai ter que estar em vista quando a gente tiver que pensar sobre a anorexia. Mas falando categoricamente, né, do que a gente vai ver nos manuais, quais são as características diagnósticas da anorexia? Basicamente, né, uma perda de peso que coloca o sujeito para além da linha do que seria saudável a nível de peso. E aí a gente vai ter que observar o seguinte, né? A gente tem formulações sobre o que seria um peso saudável para um adulto, onde a gente vai ter a base de dados do IMC, a gente vai tentar pensar qual é o peso que essa pessoa tem, qual é a altura, e identificar qual é o IMC atual dela. Nesse sentido, os manuais eles vão falar que adultos com IMC menor que 17,5, né, poderiam ser considerados adultos com anorexia típica somados aos outros sintomas. Né? Não é só uma pessoa ter emagrecido que faz com que ela seja anoréxica. Né? Aliás, ninguém é anoréxico, né? A gente está isso ou aquilo, está doente com isso ou aquilo, melhor definido. Mas enfim, no entanto, quando a gente vai pensar em crianças, o panorama de medição disso é outro. A gente vai usar outros tipos de gráficos, né? Porque a gente vai considerar a questão do desenvolvimento ali. Né? Então a gente tem isso, uma perda de peso com algum nível de severidade, onde a pessoa vai estar desnutrida, né? Um medo mórbido em engordar. Essa pessoa, muitas vezes, ela vai expressar isso, mas muitas vezes isso não estará expresso. Isso estará visualizado em comportamentos que vão interferir no ganho de peso. Tá? Às vezes não é dito, é visto. E a gente tem também, aí, como terceiro aspecto, alterações na forma como a pessoa aprecia a autoimagem. Essas alterações elas podem se dar tanto no nível de uma distorção de autoimagem, como no nível de insatisfação de autoimagem, mas o que é de se observar é que há uma tendência à hipervalorização da autoimagem como critério de medida do meu valor pessoal. Tá? Ou seja, a forma como eu estou me enxergando vai me dizer quem eu devo ser ou quem eu devo me perceber. Então, se eu estou com uma distorção que está me fazendo sentir que eu estou com excesso de peso ou algo do tipo, eu vou me considerar uma derrota. E o contrário também se faz verdadeiro quando a gente vai investigar e trabalhar dentro dessa clínica. Então, essas são as características, né, categoriais de um diagnóstico de anorexia nervosa. Mas é importante dizer que, por exemplo, tem pacientes que chegam com sintomas típicos
né, da parte psicológica, da parte da anorexia, se é que a gente pode dizer assim, mas não estão desnutridos. Como é que a gente trata dessas situações? São situações que a gente hoje nos manuais vai perceber e vai nomear como anorexia atípica, onde o critério do IMC ele não corresponde, ele não bate. Mas a gente tem uma apresentação de funcionamento psicológico que configura. Tá? Para além disso, existem subdiagnósticos de anorexia restritiva e de características, vou usar um termo agora que ele não é preciso de acordo com os manuais, mas ele é preciso de acordo com a comunicação que a gente precisa ter. Anorexia compensatória. Percebeu que eu estou mudando? Tem um motivo, que a gente hoje não vai explicar, mas é isso. Então, é dessa forma que a gente tem que ver nos manuais, tá? Sim. As características. Quando você comenta sobre imagem corporal, é como se essas pessoas desenvolvessem uma relação de imagem corporal com competência social e pessoal, ou seja, se não tenho corpo X, logo não sou competente socialmente em vários aspectos, seria um pouco nesse sentido? É por aí, é por aí. É como se, na vida, todo ser humano, ele vai estando, né, relacionado à realidade, ter pequenos dados, né, pequenas evidências que ele vai colhendo em várias áreas. Então, por exemplo, se eu tenho o papel de ser pai, de ser profissional, de ser amigo, de praticar tal esporte, eu vou em cada uma dessas áreas e me percebendo, e isso vai formar uma autoconcepção, né? Essas perturbações que a gente vai observar na clínica da anorexia, elas são como se fosse assim, joga tudo isso fora e se avalia somente pela percepção da autoimagem. Só que uma percepção que muitas vezes vai estar alterada a nível de uma distorção muito severa. E aí a gente vai ver, né, na clínica, muitas vezes pacientes que expressam uma autoestima muito rebaixada, muito prejudicada por essa questão, né? Enfim, pela interferência dessa questão. Sim, sim. E são crenças sobre si totalmente distorcidas, né? Assim, que inclusive dificultam para que a pessoa mesmo se entenda como uma pessoa, um sujeito de ação com a sua própria história, seus desejos, seus pensamentos. Parece que sempre tem muita influência de um externo, das mídias, da família, de um parceiro, por exemplo. Então esse eu está muito enfraquecido, parece, né? É mais ou menos por aí. E Luiz, eu observei que você tocou numa parte que é uma parte de discussão no meio científico, né? Quando você citou a questão das redes, né? Enfim. Por quê? Porque há quem diga, há teóricos, né, e pesquisadores na área de transtornos alimentares, que vão dizer assim, gente, esquece. Não é por causa dos tempos atuais, não é por conta do culto à magreza, não é por conta... Eles vão falar assim, se a gente observar a história humana e os relatos, a gente vai ver que a epidemiologia, né, ou seja, a incidência da anorexia ao longo do tempo, ela é estável. E aí vão dizer, cara, tudo bem, mas na Idade Média não tinha o que a gente tem hoje. E ainda assim a gente tinha o mesmo número de pessoas a cada 100 mil pessoas apresentando anorexia como uma doença, né? No entanto, a gente tem pesquisas muito recentes que vão mostrar para a gente, por exemplo, que o uso exacerbado de filtros, de redes sociais, está relacionado ao desenvolvimento de insatisfação de autoimagem corporal e distorção. Né? Então a gente tem dois lados de uma moeda aí que é difícil a gente se definir, eu nem acho que seja essa questão, mas o que eu acho que talvez esteja em questão aí, Luiz, é a gente pensar assim, quais são os reforçadores que a gente tem hoje para esse tipo de mentalidade rígida sobre a corporalidade, né? O que pode no nosso ambiente, se o nosso ambiente vai ter uso excessivo de rede social, se vai ter culto à magreza, o que disso tudo pode ser um reforçador potencial das situações relacionadas à anorexia nervosa e, por que não dizer, os transtornos alimentares de uma forma mais geral, né? Sim. Então achei bem interessante você
tocar nesse ponto aí. Sim, e continuando a nossa conversa, assim, como que nós podemos pensar quais aspectos clínicos podem apresentar o maior risco aí para o diagnóstico de anorexia? E também já juntando com a pergunta de quais fatores mantenedores você entende que são mais potenciais, pensando aí no tratamento da anorexia baseado no tempo? Tá, vamos lá. Como a gente falou lá no início, para quem está nos ouvindo desde o início, viu, né? A anorexia é uma doença psicoendocrinológica, né? Ela tem essas duas facetas. A faceta que eu poderia dizer que é a raiz da coisa, o lado psico, e a faceta que eu diria que é onde a gente vai ter os prejuízos concretos. É importante a gente, para começar a contemplar essa pergunta, ter em vista uma primeira coisa. A anorexia é hoje a doença psiquiátrica com a maior taxa de morbimortalidade, ou seja, prejuízos funcionais da pessoa e risco de vida. Então, assim, é uma doença que muito mata e de forma eventualmente muito silenciosa, né? E ela não mata à toa, aí a gente vai nos pontos, né? A gente tem, por um lado, o risco de suicídio associado, tá? Porque a anorexia nervosa, ela tem assim, uma grande associação com a depressão. Então a gente junta aí, né, comorbidades que são de risco bastante intenso para a questão do suicídio, né? E, ao mesmo tempo, por um outro lado, o fato da fome autoimposta observada na anorexia, né, ela muitas vezes ser muito tenaz e muito contínua, não raro a gente vê pacientes que passaram dias sem comer praticamente nada, né? A gente vai chegar num ponto de desnutrição que muitas vezes vai fazer com que essas pacientes, né, estejam bradicárdicas, ou seja, batimento cardíaco lá embaixo, muitas vezes tendo hipotensão postural, com risco de síncope. Então tem uma síncope, cai dura, bate a cabeça, né, tem um desfecho trágico. Muitas vezes a gente vai ver essas pacientes também, né, com o laboratório indicando ali um déficit de potássio, uma hipocalemia, né, e a gente sabe que tudo isso aí, né, quando a gente fala, por exemplo, em hipocalemia ou hipopotassemia, dependendo de como a gente queira intitular, a gente vai estar falando de algo que interfere na gestão do nosso funcionamento cardiovascular. Então, pode acontecer, o paciente está ali com o laboratório bastante prejudicado, ela tem qualquer tipo de esforço a mais, o coração não aguenta e tem uma morte súbita, né? Então é uma doença bastante grave do ponto de vista médico, né? Enfim. E juntando com o que você falou, né, na questão dos mantenedores, né, eu até acho que você tocou nesse ponto agora, porque a gente estava falando de reforçadores ambientais, e quando a gente estiver falando de reforçadores e mantenedores, observem que tem uma relação aí, né? Mantenedores seriam uma espécie de reforçadores em prol da doença. Se é que a gente puder definir assim de uma forma bem mais ou menos, né? Nada científica. Na anorexia, a gente sabe que, assim, hoje tem pesquisas que vão falar sobre fatores predisponentes relacionados à genética, né? O Colégio de Modley, por exemplo, utiliza de um termo que eu acho bem interessante, né? Existe uma digital genética ali que pode, né, interferir e vai interferir no processo, né? São genes que são ativados de acordo com a situação. A gente vai ter fatores engatilhadores, né, ou desencadeantes, como a gente quiser melhor chamar, que muitas vezes vão estar associados, né, a condutas, e aí é difícil dizer isso porque é uma atenção aos profissionais, a condutas rígidas sugeridas principalmente por médicos clínicos e nutricionistas. Então, sabe essa coisa de que a cultura da dieta rígida, ela tem uma influência? Sim, ela tem uma influência. Muitas vezes a gente ouve na clínica pacientes que, sei lá, eu fui no médico, meu laboratório deu que eu estava com uma hipercolesterolemia, e aí o médico chegou e falou, corta esse monte de coisa, não come mais isso. Daqui a pouco o paciente está numa dietética super restritiva, né, e abre um quadro de anorexia. Muito, muito comum a gente ver esse tipo de coisa, né, após condutas de profissionais que não tiveram, assim, não perceberam que existia risco, né. O que até, aí a gente vai chegar nisso,
chega nos nossos fatores de mantenimento. Hoje, a gente trabalha aqui no NATA muito baseado nos modelos de Modler, né? Tanto para abordagem à família, quanto para abordagem ao indivíduo. E dentro dos modelos, né, existe um mantra, que é o tratamento específico voltado à anorexia em adultos. Ali a gente tem a listagem de alguns fatores de manutenção que são muito relevantes. O primeiro deles, e aí já vai uma dica para o clínico, provavelmente é isso que você vai ter que começar a lidar com o paciente no início de tratamento de um caso mais crônico. São questões relacionadas à identidade. Muitas vezes as pessoas vão lidando com a doença e vão começando a entender que elas são a doença. Como a anorexia nervosa é uma outra característica, né, da doença. Ela é uma doença de caráter egossintônico, e isso significa dizer que as pessoas ficam doentes, elas não percebem que estão doentes, não percebem de cara que esse ou aquele comportamento é um comportamento disfuncional, né? Muito pelo contrário, às vezes ela até hipervaloriza um comportamento ali que está deixando elas doentes. Há uma dificuldade de distinção entre a doença e o que é a pessoa. E aí, não encontrando tratamento, elas ficam vivendo com aquilo. E aí vem uma outra realidade que é uma hipótese de reforço sobre isso. A gente tem muito pouco, e aí, no mundo, né, tratamentos especializados de profissionais realmente capacitados a atender transtornos alimentares. No Brasil isso é uma realidade assim, que a gente vem, os profissionais da área vêm trabalhando muito para divulgação de informação útil, né? O Gestalo é um exemplo disso, né? Vocês estão fazendo um trabalho sério aí de capacitação, de leitura, de aprofundamento, né? O que eu acho ótimo. Mas basicamente essas pacientes, elas vão ter passado por algumas abordagens, não necessariamente em saúde mental, porque às vezes a família olha e fala, caramba, minha filha, meu filho está muito emagrecido, vamos levar ali no gastro, deve ser um problema, né, gastroenterológico, ou vamos levar ali, não raro, são pacientes que já passaram por uma série de profissionais e levam essa coisa assim de que não, isso é normal, isso é o que eu sou. Então, primeiros fatores de mantenimento, em resumo, questões relacionadas à identidade. A forma como a pessoa pode ter crenças pró-anorexia, a forma como ela pode ter uma identificação identitária com a anorexia, né? Então isso a gente vai ter que trabalhar. E isso vai estar associado a estilo de pensamento, né? A série de fatores de manutenção relacionados a estilo de pensamento vai mostrar para a gente que não raro, e aí existe uma interferência de questões fisiológicas, que eu acho que hoje a gente não vai poder entrar nela porque ela é bem complexa, mas não raro são pacientes que vão ter um funcionamento bastante obsessivo a nível dos pensamentos, bastante rígido. E isso vai ser um desafio, né, quando a gente tiver que trabalhar essas crenças mais rígidas, esses raciocínios sobre dieta muito rígidos, né? E que vão se interconectar, porque é muito curioso, né? A forma como a nossa cognição funciona vai ter um efeito, e esse efeito é dos dois lados para o funcionamento emocional, né? Há teorias que vão falar, não, isso aqui vem primeiro, aquilo vem primeiro. Sinceramente, eu diria que é bem sistêmico, né? As coisas estão ali conectadas. Então a gente vai ter também o lado da questão emocional, né? Da forma como pessoas que desenvolvem anorexia, estando doentes, vão começar a funcionar. E o que a gente vai observar em relação a estilo, né, cognitivo? Normalmente são pessoas que ou estão hiperreguladas, sem entrar em contato nenhum com emoções, e vão ter comportamentos relacionados de esforço compulsivo, de esquiva experiencial, né? E ou, quando entram em contato com a emoção, vai para o polo extremamente oposto, de sentir intensamente se desorganizar mentalmente, sabe? Então, esse é um aspecto que também é importante da gente ter em vista, mas que eventualmente, como normalmente as pacientes chegam para o tratamento muito hiperreguladas, a gente só vai ver isso um pouquinho mais à frente. A não ser quando a gente está falando de um quadro comórbido, por exemplo, com transtorno de personalidade borderline, ou comórbido com abuso de substância. Aliás, uma curiosidade, Luiz, as pessoas não sabem muito disso, né, da minha história profissional. Mas a minha primeira prática profissional, assim, o primeiro campo que eu fiquei atuando durante alguns anos, foi na área de dependência química, né? Acaba que hoje em dia acontece muito de chegarem pessoas para eu tentar cuidar
com comorbidades relacionadas a transtornos alimentares e dependência química. E quando a gente tem um quadro comórbido tão complexo, é nesse momento que o clínico vai ter que pensar fora da caixinha. Porque aí, toda aquela referência de práticas baseadas em evidência, a gente vai ter que e aí, mas o que é prioridade aqui? Né? Como é que a gente faz nesse cenário? O que traz mais risco? Enfim. Mas é isso. E aí a gente chega ao último aspecto dos fatores de mantenimento, né? Isso trazendo a referência do mantra, voltando, né? Que são os comportamentos de outras pessoas. Resposta emocional intensa de familiares ou reforço de comportamentos ligados a transtornos alimentares podem estar em vista. E muitas vezes eles não serão intencionais. Eles muitas vezes vão funcionar, né, de um jeito tal em que a família não vai dar conta de que ela pode estar reforçando comportamentos da doença, né? Uhum. No mantra ainda existe um quadrinho assim que a gente coloca assim, outros. E outros não tem definição alguma, tá? Outros é assim, realmente se aquela pessoa identifica que existem outros reforçadores ali que sejam mantenedores da doença, a gente vai, de uma forma bem singular, tentar identificar isso, trabalhar com ela, né? Esses 4, a gente sempre fala que o mantra é um modelo de 4 mais 1, né? São 4 campos, 4 pétalas e mais uma, né? Que é de outros, em que a gente vai ter uma abordagem mais singular. Sim. Não sei se ficou claro, Luiz. Tem algo claro. Que... Tá. Está muito didático, inclusive, estou te acompanhando. Espero que as pessoas que estejam conosco aqui também estejam nos acompanhando nas suas explicações. Então, assim, sobre os mantenedores, você abriu aí uma brecha para poder pensar sobre o perfil psicológico dessas pessoas, como que elas se apresentam na clínica, e aí como que nós podemos pensar as principais características psicológicas que tangem aí a anorexia nervosa. Ótimo. A gente teria que ter, assim, umas 2 horas de conversa só para falar sobre esse tema, se a gente for aprofundar, né? Mas eu vou falar o que para mim mais marca na clínica, o que eu mais identifico, né? O primeiro aspecto bastante identificado, especificamente em anorexia nervosa restritiva, é o quanto que a gente vê, assim, um funcionamento baseado em hiperregulação emocional. Normalmente, comportamento de esforço compulsivo em algumas áreas da vida. Esse comportamento de esforço compulsivo pode estar se dando, por exemplo, em atividade física? Pode, mas pode estar se dando em relação ao trabalho. São pessoas que muito facilmente entram em burnout. São pessoas que muito facilmente, né, dão o sangue por algum tipo de objetivo, né? E, na verdade, se a gente for para pensar mesmo, meio que elas dão a vida por essa tenacidade da hiperregulação, sabe? Então isso é um aspecto curioso, mas que conecta com esse outro lado, né? Porque chega uma hora que a corda arrebenta e aí desorganiza, né? E aí a gente vai ver crises de ansiedade bastante marcadas, né? E outras formas de apresentação de crise, né? Outra característica curiosa que a gente vai ver na anorexia, e muito especificamente no início do tratamento, ela está relacionada à fisiologia da fome. Tá? Tem algumas pesquisas da década de 50, 60, que tentaram investigar a fisiologia da fome e perceberam coisas bastante interessantes da gente retomar ainda hoje, né? O ponto primordial é que qualquer ser humano que esteja em privação alimentar contínua e severa, ele vai ter alterações, isso tem muito a ver com alterações de funcionamento cerebral na privação de energia, né? Ativa os mecanismos de sobrevivência, a pessoa vai ficar ali com um funcionamento, entre aspas, mais reptiliano, né? Só que sem energia. A gente muitas vezes pensa em comportamento mais reptiliano, pensando naquela pessoa que é multi-impulsiva, né? Faz um monte de coisa. Mas os répteis também ficam bem paradinhos ali, né? Travadinhos quando precisa. Sim. Então, vamos pensar nesse sentido. Muitas vezes, muito travadinhas e mimetizando comportamentos que seriam muito típicos de serem identificados, por exemplo, em transtornos de personalidade esquivo. Olha que curioso, né? Há um debate na ciência, se é assim, tá, mas beleza, será que isso é uma característica psicológica dessas pessoas, um perfil? Ou será que a gente está falando ali de um efeito puro e simples da fisiologia?
Vou até me posicionar em relação a essa dilemática, né? Eu digo que do ponto de vista clínico, a gente pode ter dados que façam com que a gente caminhe para cá ou para lá. Porque personalidade de característica, não estou nem falando de transtorno, mas personalidade de característica mais esquiva, obsessiva, elas vão também estarem associadas ali à abertura de um quadro de anorexia nervosa. Por um outro lado, muitas vezes ao longo do tratamento, a gente vê aquela pessoa se transformar, sabe? No mantra até tem uma ideia que a gente utiliza para isso, a gente faz uma referência à flor, né? Como se a gente visse uma flor se abrir. Então, estimo eu que a gente não pode ignorar o efeito da fisiologia da fome, né? E o efeito sobre comportamentos que vão se demonstrar ali esquivos, evitativos, hiperregulados, mais ou menos por aí, tá? Não sei se eu fui claro, Luiz, que essa parte é parte bem complexa e bem em discussão na ciência também. Sim, e eu gosto muito quando o psicólogo considera genética, neurobiologia. Eu acho que psicologia é muito mais do que só aquela questão um pouco mais fechadinha de faculdade, né, assim. E até mesmo o processamento neurobiológico, que a gente pensa sobre a seletividade alimentar, sobre a esquiva da alimentação como um todo, são informações tão importantes que muitos psicólogos não consideram na clínica. Então, olha que interessante, alguns psicólogos fazem intervenção sem considerar a neurobiologia. Então, assim, a chance de deslizar por não considerar esse fator tão importante no tratamento é muito, muito grande, inclusive. Então, assim, ainda mais na anorexia, que neurobiologicamente falando, é uma bagunça esse cérebro, circuitarias muito confusas, muito neurotransmissor para um lado, menos para o outro, ou seja, como que algumas pessoas conseguem fazer intervenções e chamar de baseado em evidência, sem considerar essa estrutura que nós temos chamado cérebro. É muito importante considerar isso, né, Felipe? Sim. E eu diria até um adendo a mais, se a gente puder trazer para a área da anorexia, que é o seguinte: todo tratamento da anorexia, estejamos falando para adultos ou para adolescentes, né? O tratamento para adolescentes ele tem um caráter de ser um tratamento de base familiar, né? Se a gente for a práticas baseadas em evidência. O tratamento para o adulto, ele vai ter a terapia de família ou abordagem familiar como uma parte adjunta, né? Muito importante, mas ele vai ter um foco um pouco maior no indivíduo, ele vai ter um tratamento prioritariamente individual, né? Tanto num quanto no outro, há uma frequência da gente começar o tratamento precisando trabalhar muito psicoeducação. Muita psicoeducação. E às vezes parece, mas você está ainda psicoeducando, né, prioritariamente? Sim, às vezes 2, 3, 4, 5 sessões. A gente vai intensivamente trabalhar a psicoeducação. E isso tem um motivo. Eu vou fazer uma imagem, ver se faz sentido, Luiz. Se eu estou hiperregulado, se eu não quero contato com as minhas emoções, né, e eu encontro comportamentos que têm funções que me ajudam a isso, a não entrar em contato com as minhas emoções, é como se eu estivesse na vida assim, ó, olhos fechados. Sim. Não estou vendo, não quero ver. Estou esquivo da minha experiência interpessoal, né? Muitas vezes, o terapeuta ele começa o tratamento da anorexia, ele precisa começar, né, ajudando essa paciente a ver. E como ele vai fazer isso? É quase como se ele desse a mão para ela e falasse, cara, vamos pensar nisso aqui, e começasse a trabalhar na psicoeducação a identificação de certos padrões de comportamento, a identificação de certas interferências da conduta alimentar, né, da parte neurobiológica, de um monte de coisas aí que entram em jogo, né, e descrever-se assim, olha só, o que está acontecendo parece isso aqui, eu estou mais ou menos vendo isso aqui, tá? Vamos abrir o olho um pouquinho, a paciente abre o olho um pouquinho, dá uma olhada tímida. Sim. É curioso, né, porque a imagem é uma imagem, quando eu faço assim, de abertura. E é no que eu acredito para o tratamento da anorexia, né. Eu acabei não falando, né, mas eu também venho tentando, né, estudar RODBT, aí faço até um agradecimento a Juliana e o Pedro lá do CAESM, né, que foram meus treinadores nessa área, né, em habilidade. No tratamento baseado em RO, a gente tem uma perspectiva que é de abertura radical das emoções. E é bem isso. E que só quando a gente consegue ajudar esse paciente a essa abertura,
que muitas vezes vai ser ancorada ali na psicoeducação, esse paciente começa a produzir consciência de morbidade. Caramba, isso é uma doença e tal, tudo mais. E é nessa hora que boa parte dos tratamentos, por exemplo, advindos de Maudsley, vão intervir em métricas de externalização da doença. Métricas essas que vão, assim, a gente muito pouco acaba falando, né, da importância, por exemplo, do Michael White, né, que é o cara que inventou, né, as métricas de externalização na terapia narrativa. Né? Mas dentro de boa parte dos tratamentos hoje em transtornos alimentares, a gente vê que tem uma pitada ali da importância da externalização da doença, da gente trazer essa reflexão lúdica por meio de exercício de cartas, por meio de nomeação da doença, né? Então, é mais ou menos isso que eu acho que é bom da gente ter em vista quando a gente pensa nesse tipo de tratamento. E, sinceramente, eu nem lembro qual era a pergunta que eu estava respondendo. Me perdi, Luiz. Foi respondido, características psicológicas. Você conseguiu organizar as ideias e você respondeu a pergunta. Desculpa, Luiz. Esse é um tema de estudo de alguns anos já, né? Quem assistiu desde o início, todas essas especializações que eu fiz, todas elas foram fazendo trabalhos finais sobre anorexia. Então, assim, é um tema que eu gosto de debater, é um tema de interesse clínico prioritário para mim. Então, se deixar, a gente fica a noite inteira aqui, tá? Então, desculpa que eu pareci um pouco prolixo. Não, tá ótimo, assim. E, de fato, é uma experiência muito vasta que você tem anorexia. Olha que interessante. Eu já acompanho seu trabalho há algum tempo e não sabia que seu foco era a anorexia. Então, deve ter muito mais informações para poder compartilhar conosco aqui. Por isso, teremos parte 2. Já fico com o convite de uma vez. Continuando, Felipe, as reflexões, quando podemos desconfiar, então, que uma pessoa está apresentando ali alguns sintomas importantes que podem nos fazer pensar em anorexia? Tá. Você me permite duas respostas bastante distintas? Vou dar duas respostas de acordo com dois contextos. A anorexia, ela é uma doença que muitas vezes vai se expressar, na maior parte dos casos, tem dados de pesquisa que vão falar em 80% dos casos, ela vai se expressar na adolescência. Tá? Para esse tipo de situação, a gente tem um tipo de resposta. No entanto, pelo nível de gravidade da doença, pela dificuldade das pessoas acharem serviços realmente efetivos, tratamentos especializados, muitas vezes as pacientes elas cronificam. E aí a gente vai ter uma expressão da anorexia na fase adulta, que eu diria que normalmente é uma expressão com um quadro comórbido bastante floreado, né, um quadro mais difícil. E aí eu vou começar respondendo pela fase adulta, tá? É muito curioso, porque quando a gente começa a trabalhar com mantra, a gente vê um comentário ali que é bem, bem interessante, né? E que até está escrito textualmente num texto que eu fiz com o Felipe Augusto recente, que vai sair num livro, né, sobre um dos capítulos é sobre mantra, que é o seguinte: o quadro de anorexia, ele não tem dificuldade de ser identificado na fase adulta. É pela ectoscopia. Você olha a paciente e você vê. Porque ela vai ter sinais tão severos de emagrecimento que você já vai levantar a orelha de que tem algo errado. Médicos clínicos sem nenhuma experiência em transtorno alimentar, eles vão poder identificar a anorexia por conta disso. Porque ele vai ver, se tiver uma ectoscopia atenta, se estiver olhando para o meu paciente, não dá para ficar assim, virado para o computador, não olho para o paciente. Se eu estiver olhando para aquela pessoa, enquanto pessoa, eu vou ver. Vendo, é óbvio que eu vou fazer investigações sobre funcionamento gastrointestinal, eu vou fazer investigações ali sobre, será que essa pessoa está tratando um câncer e por isso está tão emagrecida? Investigações que eu diria que são de praxe, né, quando a gente observa essa ectoscopia, e aí vou chegar, por uma questão de exclusão, muito facilmente ao diagnóstico de anorexia nervosa. Tá? Aí reside uma curiosidade. Mais uma vez, voltando para a gente não estigmatizar. Não é porque a pessoa está desnutrida que ela tem anorexia nervosa. Eu já tive a experiência, Luiz, de começar a tratar de um caso num serviço especializado aqui no Rio, público, né? Que a indicação veio possível, provável diagnóstico de anorexia nervosa, tarará, tudo mais. E aí eu recebi a família, e quando a gente foi conversando com a família, a gente identificou, e olha que curioso, era uma senhora já com 50 e tantos anos, a gente identificou que aquela senhora, que vem de uma origem, né, social, digamos assim,
bastante difícil, ela tinha problemas odontológicos severos. Ela não conseguia comer, por uma questão de dor severa. E aí a gente, para, aqui tem uma questão orgânica que interfere na forma dela de se alimentar. Sim. Entende? Então, assim, essa exclusão, ela vai se fazer necessária para que a gente entenda, tá, não, tudo bem, aqui é anorexia nervosa, não, aqui é um outro tipo de problema. Mas vai ser muito, muito fácil, né? E aí, no mantra, se sugere até que, assim, pessoas comuns, não estou falando de profissionais de saúde, eles vão poder ver, muitas vezes, a conduta restritiva associada a um emagrecimento severo para fazer com que rapidamente as pessoas liguem um alerta. Tá? No entanto, quando a gente vai falar de adolescência, aí a gente tem, assim, um momento muito, muito de ouro, muito precioso, tá? Que é do seguinte, a gente tem primeiros sinais de doença relacionadas a, por exemplo, isolamento social, relacionadas a sentimentos de inadequação. Muitas vezes são pacientes que têm ali, não vou dizer um quadro, né, de transtorno, mas traços de uma ansiedade social bastante severa, né, e que a gente vai identificar ali, começando a lidar de forma rígida com a alimentação, restringindo qualitativamente ou quantitativamente, ou às vezes os dois. Normalmente, Luiz, a gente atende muito adolescente, né, aqui no Nata. Então, normalmente a gente vai pegando na anamnese uma coisa que é bem curiosa. As restrições, elas normalmente começam qualitativamente. Ah, não, porque eu não como mais tal coisa, eu não como mais o outro negócio, eu não como por causa disso, por causa daquilo. Sempre tem justificativas que, a princípio, vão parecer muito plausíveis. Mas a gente vai vendo que a coisa, assim, por uma busca em estar saudável, vai cortando, daqui a pouco a pessoa não tem cardápio alimentar. E na medida da restrição qualitativa, a quantitativa ela vai acontecendo em consequência, né? Perturbações da forma como a pessoa está vivenciando a autoimagem, elas vão ser muito notadas no discurso familiar. Aquela menina que vai falar sutilmente mal de si, né, expressar que não está confortável, ou começar a se isolar, não querer sair. Eventualmente, os pacientes elas começam a usar roupas para cobrir boa parte do corpo, né, pela questão do incômodo corporal. E por que eu estou falando que esse momento é tão importante? Porque a gente sabe que uma intervenção bem feita no início de quadro, até antes de 1 ano de histórico de diagnóstico, ela pode, assim, ser muito, muito importante para os próximos passos, né? A nossa experiência aqui, ela vai nos mostrar que intervenções que se dão de forma precoce, elas muitas vezes vão auxiliar aquela pessoa a se desvencilhar da doença e, eventualmente, ao longo de anos e anos e anos, não ter recaídas, sabe? Uhum. Ficou para trás mesmo, sabe? É nesse cenário que a gente identifica, entre aspas, que é mais fácil deixar para trás o comportamento relacionado ao transtorno alimentar. Por isso é um momento de ouro, a gente sempre trata dessa forma aqui no Nata. Tá? Não sei se respondi bem, mas enfim, claro. Eu acho que é muito, muito importante para os clínicos estarem atentos, sabe, aos nossos adolescentes. Sim, e quando você comenta sobre a fase da infância, também a adolescência, quero adicionar aqui na nossa conversa mais uma temática, que é a família, que é uma das suas também especializações, né? Como que nós pensamos a família nesse processo de tratamento? Como que nós psicoeducamos essa família, por exemplo? Como que nós ajudamos essas pessoas a serem personagens ativos nesse processo do próprio adoecimento dessa filha, desse filho, por exemplo, que a família também tem as suas demandas perante a doença de um filho, né, Felipe? Então é um olhar de novo sistêmico. Eu entendo que esse filho tem um transtorno, mas essa família também vai ter as suas demandas em relação a esse transtorno do filho. Então como que nós podemos aí pensar o papel da família nesse tratamento da anorexia? Olha, primeiro é útil dizer que, assim, dentro da área de transtornos alimentares, a prática com evidências, né, sustentadas, né, que tem evidências mais fortes, é o tratamento familiar, é o modelo Maudsley, né, que quando foi levado para os Estados Unidos, né, ele foi nomeado como FBT, mas é Maudsley Approach.
É um modelo muito sólido, né? Muito importante. E só da gente ter o principal modelo, sendo um modelo de atenção voltada à família, a gente tem um tom aí do quão importante isso é, né? Mas trazendo para a nossa realidade, né? Por exemplo, no NATA, a avaliação do caso, chegou, ligaram para a secretária, a avaliação do caso é feita no ambiente de tratamento de família. Começa por aí, né? E há uma curiosidade, né? Porque, assim, o tratamento da anorexia nervosa, né, no contexto da família, ele é um tratamento que é focal, ele não tem tanto assim aquela influência do funcionamento do pensamento sistêmico, ele é bem focal, tá, bem direto ao ponto, visto que muitas vezes a gente está falando de algo que vai colocar a gente na linha ali entre vida e morte, então tem que ser focal, né? E não raro as famílias chegam, né, com uma herança, que inclusive é uma herança que vem da nossa área, tá? Eu considero um efeito colateral da evolução da nossa cultura, né? Provavelmente o nosso público aqui já vai ter ouvido aquela coisa, não, a culpa é da mãe, a mãe que não cuidou direito. Existem muitas teorias psicológicas antigas que colocam uma ênfase sobre a família que é bastante problemática ao meu olhar, tá? Então, as famílias muitas vezes chegam muito culpadas, né, e muito perdidas, com muita ansiedade, né? E aí é bom parafrasear a Jeanne Langler, ela vai dizer o seguinte, que toda família sabe alimentar o seu filho, mas alimentar um filho com transtorno alimentar é algo totalmente diferente. Não há como uma família saber de início, de princípio, não vem em manual nenhum, né? Então, basicamente a gente vai receber essas famílias muitas vezes sofrendo muito, muito ansiosas, e a gente vai ter que ter muita compaixão, né? E evitar uma postura julgadora. Sim. Evitar. Isso aí é fundamental. A gente não vai culpabilizar essa família, a gente não vai julgar essa família, dizer que ela fez errado, fez isso, fez aquilo. A gente vai tentar entender com essa família o que está acontecendo, né? Psicoeducar para que essa família tenha clareza da importância em tratar da situação. Sim. E ajudar aquela família a se tornar efetiva no dia a dia da alimentação daquele filho. Né? Para isso, a gente vai ter que trabalhar como é que é o estilo de cuidado dessa família, como é que é o estilo de comunicação dessa família, se existem comportamentos que sejam reforçadores da doença dentro dessa família. Né? Então, assim, é muito, muito importante a inclusão da família, né? No NATA a gente faz como porta de entrada. Para adolescentes e para adultos, não necessariamente será a porta de entrada, mas a gente percebe uma coisa que é muito curiosa. Pessoas adultas que vêm tratar e a gente percebe colaboratividade da família, elas têm um prognóstico muito melhor. Muito melhor. Só que nem sempre a gente vai ter a família tão ativa ali, e nem sempre a gente vai ter, inclusive, família. Né? Às vezes a gente até raciocina, tá, essa pessoa a gente vai tratar com a família, em sinergia, em sincronia com a família, equipe e família, juntos ali em prol do tratamento, ou a gente vai tratar para além da realidade familiar. Quando não tem família, quando a família não é ativa, o tratamento ele é muito mais difícil nesse contexto. Tá? Não sei se eu respondi de forma clara para ti, Luiz, se deu para dar uma situada. Esse é também um outro tema assim, bastante complexo, né, com muitas sutilezas nessa clínica. Enfim. É ótimo isso que você traz sobre essa sensibilidade com a família, porque eu sempre digo com as pessoas assim, família na prática quer dizer outras pessoas que têm as suas demandas e também têm a sua cultura. Não necessariamente fizeram uma escolha por ter um comportamento ou não, né? Aquelas pessoas talvez também não sabem lidar com as próprias demandas. E a tendência natural é projetar nas gerações futuras, nos filhos, nos comportamentos, enfim. Então é muito tendência. Padrões, né? A gente acaba repetindo padrões ao longo da geração. Com certeza. Inadvertidamente. E não é mais inteligente. É a evolução da espécie. É o que nós temos por enquanto. Né? Assim, e, por exemplo, ainda tem na área da saúde um comportamento muito tendencioso sobre a família. Parece que tudo começou de lá, então se não fosse isso aqui, tudo estaria resolvido. Não necessariamente. Mesmo que essa pessoa venha de uma família totalmente estruturada a nível financeiro, social, emocional, ela vai para o mundo
vai para o trabalho, para a faculdade, descobre ali um gatilho muito importante, pode desenvolver dali para frente um transtorno também, que não tem a ver com a família, mas tem a ver com as variáveis da vida de modo geral, né, com as questões psicológicas e tudo mais. Então, eu só queria... Só complementando, é justamente por isso que dentro do Maudsley Approach, a gente não vai pensar a família como um problema, a gente vai pensar ela como uma solução. Sim. Como aquilo que fortalece o indivíduo. A gente vai trabalhar para ativar aquela rede familiar, sabe? Para que ela esteja ali, apoiando, ajudando, né, na progressão do tratamento. Claro, claro. Isso é muito importante. Sim. E pensando no macro espaço, como que podemos pensar aí a importância da equipe multi? Porque nós já entendemos que lidar com transtornos alimentares, que é uma demanda muito complexa de saúde mental, sozinho nós não damos conta, né? Primeiro tem um aspecto de que, eu diria que para qualquer caso grave, complexo em saúde mental, eu não recomendo a ninguém estar sozinho, tá? A gente muitas vezes aprende na faculdade de psicologia, em outras também, na faculdade médica, na faculdade de nutrição, que a gente vai abrir um consultório e a nossa vida é ali autônomo, sozinho, solitário. Tá? Não vai funcionar. Você precisa ter sua rede, você precisa ter apoio. Eventualmente, para os psicólogos, ter uma consultoria muito útil, tá? Supervisão, etc. A gente não pode estar sozinho. E não podemos estar em nenhuma das áreas. Não é só psicólogo. O nutricionista não atende um transtorno alimentar, uma situação de transtorno alimentar solitariamente. O médico clínico, não faça isso solitariamente. O psiquiatra, por favor, não faça isso solitariamente. Pelas múltiplas facetas da questão, né, da questão da anorexia, né, a gente vai ter sempre a necessidade de um trabalho que há autores que vão dizer assim, ele é no mínimo composto de um psicólogo, um nutricionista e um médico. Frisando na questão do médico, isso aqui é bastante inespecífico, tá? Por quê? Considera-se médico aqui tanto o clínico geral, tanto o endocrinologista, tanto o psiquiatra. Tem uma curiosidade aí, uma pegadinha. Embora a anorexia seja uma doença em saúde mental e psiquiatra seja o médico de referência em saúde mental, a gente, infelizmente, não tem medicação para tratar da anorexia. Não existe. Nenhuma medicação demonstra efetividade no tratamento, efetividade assim, relevante. Muito do que acontece é que, como é um quadro comumente comórbido, com uma série de outras situações, a medicação ela vai ter, por função, ajudar nesses outros aspectos. E vai ser muito, muito importante, tá? Muito importante o tratamento. Mas o tratamento focal da anorexia, ele muito mais tem uma base psicoterápica e nutricional. Uhum. Nutricionista e psicólogo vão ter que se tornar melhores amigos, vão trabalhar de mão dada juntinho ali, né? Então a gente já tem aí esses três profissionais. Aqui no NATA, a gente faz de uma forma tal em que, na verdade, a equipe mínima ela é composta de 4, em geral, né? Porque a gente tem a área da endocrinologia, clínica médica, né? A gente vai ter a área da psiquiatria, da nutrição e da psicologia. Às vezes me perguntam assim, mas clínica médica, para quê? Não é uma doença de saúde mental? Tratando-se de um transtorno alimentar, eu acho que é muito, muito válido a gente ter clínicos especializados que possam ajudar no monitoramento. A gente tem grandes centros de tratamento aqui no Brasil que não tem essa característica assim, do clínico estar ali enquanto equipe. O clínico acaba sendo um parecerista, alguém que virtualmente ali tem contatos com o paciente. Mas, como a gente aqui no NATA, a gente segue muito as métricas do Maudsley, a gente acabou adotando isso como uma métrica mínima, porque lá é assim, começou o tratamento do mantra, há uma recomendação explícita, fazer uma avaliação, né, do ponto de vista da saúde física. Começou o tratamento Maudsley, a mesma coisa. O Maudsley, muitas vezes, como a gente vai estar falando de adolescentes e crianças, né, às vezes crianças muito novas, a sugestão é de um pediatra, mas, enfim, é um médico de approach clínico, né, então isso vai ser muito importante. Eu diria que a sincronização dessa equipe
ela vai ser muito potencial para o tratamento dos transtornos alimentares, em especial de uma situação tão delicada quanto a anorexia nervosa, tá? Sim, sim. E é interessante porque quando você comenta sobre a clínica médica, alguns colegas de saúde podem focar tanto na saúde mental e esquecer do corpo. Porque aqui o corpo é importante, a fisiologia é importante. No caso da anorexia, estamos falando de prejuízo em vários níveis. A saúde mental, a fisiologia, o próprio organismo, o estômago. Então, essa equipe trabalhando multi ou trans, por que não, é o mais ideal de fato, né? Porque não tem como eu considerar só a saúde mental, não é só a saúde mental, é também a saúde mental, né? Então, quando temos uma clínica médica, nós temos informações clínicas desse corpo, digamos assim, da fisiologia, como que está funcionando esse corpo. E aí sim teremos, de fato, uma intervenção muito mais robusta para esse caso, né, Felipe? Sim, sim. E eu costumo pensar, né, vou pedir permissão para mandar um abraço aí para minha coordenadora de clínica médica, que é a doutora Priscila Gil. Priscila Gil tem 300 anos aí de trabalho dentro da área de transtornos alimentares, já publicou uma centena aí de artigos sobre avaliação clínica, né, nos transtornos alimentares, e é uma irmã, uma grande parceira, né. Eu diria que quando a gente tem esse approach, a gente muitas vezes descobre coisas curiosas dessa clínica também, né, porque a gente sabe que pessoas vivendo com um transtorno alimentar, elas vão ter um apelo por imagem bastante importante, né? Vai ser o critério de avaliação da vida dessa pessoa. E às vezes na avaliação clínica a gente encontra prejuízos estéticos provenientes do transtorno alimentar. É uma brincadeirinha, mas até o evidenciamento disso, que um bom clínico fazendo um bom exame, né, vai trazer para o resto da equipe, é muito útil para o tratamento. Sim. Agora, a posição do clínico, ele é muito uma posição de definição assim, tá, onde vamos estar? Então, por exemplo, a Priscila avalia um caso, o Dr. Daniel Santana avalia um caso, a pergunta que eu faço é, para onde a gente vai? Onde é que a gente vai tratar esse paciente? A gente tem seguridade para fazer um tratamento ambulatorial? A gente tem seguridade para fazer um tratamento domiciliar? Ou a gente vai ter que ir para um ambiente de hospital geral, para uma CTI? Então, a avaliação do clínico, ela vai dar o panorama de segurança para o tratamento. Ela vai ser balizadora da segurança, né, do paciente. Porque se a gente não estiver atento a isso, a gente vai perder o paciente. Muitas vezes pode acontecer, a gente vai precisar estar muito atento ali. Assim, a gente poderia passar aqui dias falando de várias situações onde, se eu não estivesse ali, né, com a clínica médica do Mata junto, a gente provavelmente, inadvertidamente, sem entender o que estava acontecendo do aspecto clínico, a gente ia perder o paciente. Né? Então, assim, observem a seriedade disso. Sim, sim. Felipe, vamos terminando a nossa live de hoje, fazendo as considerações finais aqui. Eu acho que a conversa foi muito produtiva. Passamos por temas muito importantes. Claro que uma hora é muito pouco para poder desenvolver várias ideias, mas podemos organizar outras lives também. Eu queria agradecer também as pessoas que estiveram conosco nesta live, e também quem nos assistirá depois vai ficar salvo no perfil do Gestalo. Então, Felipe, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar conosco aqui nesta live de hoje. Como eu comentei também no início, o Gestalo começou neste ano os encontros mensais com grupo de estudos. Estamos fechando aí este ano com essas lives com convidados especialistas. Você foi o primeiro da semana. Teremos nosso colega Felipe Augusto amanhã e um cirurgião bariátrico Danilo na quinta-feira. Então, máximo respeito pelo seu trabalho, muito obrigado pela presença, espero que possamos estar juntos aqui novamente. Então, se você quiser deixar alguma palavra para poder fecharmos a live, fique à vontade. Tá, obrigado. Bom, primeiramente, agradecer a você, Luiz, pelo convite em estar aqui, né, agradecer ao pessoal do grupo, né, eu acho uma iniciativa muito importante, né, assim, que a gente precisa, assim, apoiar. Eu acho que os profissionais que já estão no mercado, né, é muito importante a gente vir aqui, falar e tudo mais. A gente nunca estima quem vai atingir uma live, né, a gente pode atingir profissionais, mas a gente pode atingir famílias, e eu sou adepto de uma certa militância por informações úteis nas redes sociais acerca dos transtornos alimentares. Então, assim,
é com prazer que eu venho. Podem convidar novamente quantas vezes vocês quiserem, que eu vou fazer o esforço de agenda para estar aqui. Agradecer a todos que tiveram até essa hora da noite assistindo a gente. Espero ter sido útil. Se falei alguma besteira também, puxa minha orelha depois, tá? E é isso. Boa noite aí para você e boa noite a todos, tá? Só mais um comentário final. Para quem tem alguma dúvida ou perguntou e nós não vimos a pergunta, pode mandar para nós no direct, ou do Gestalo, ou também para o Nato, e vocês terão aí um feedback sobre a pergunta de vocês, tá bom? Não fiquem com dúvida. Perguntem, vamos conversar, compartilhar informações, e isso na área de saúde é fundamental.